Seja bem-vindo, meu aluno do primeiro ano do ensino médio. Através da mediação tecnológica Rondônia, levo para você, neste momento, mais uma aula de Química. E olha só, evoluindo nos conhecimentos de Química. A aula de hoje é a aula de número 12, tá? Onde aqui na 12.1 você vai conhecer sobre notações químicas, você vai conhecer sobre fórmula das substâncias e você vai conhecer também sobre equação química, beleza? Ora, na aula anterior você assistiu, várias informações, vários conhecimentos de química você adquiriu e aqui nós estamos melhorando cada vez mais para você, garantir um aprendizado satisfatório. Vamos lá, então? E aí? São símbolos dos elementos químicos. Primeiro, sabemos que elemento químico é um conjunto de todos os átomos que tem o mesmo número atômico. Ou seja, número atômico nada mais é do que o número que corresponde ao número de prótons e serve para identificar o elemento químico, não é isso? Então, olha aí, número atômico a gente vai chamar de Z e, conforme eu falei, identifica o elemento químico. Essa proposta não foi gerada hoje. Essa proposta, ela foi feita por Moseley em 1914. Beleza? Assim sendo, um átomo isolado também representa o elemento químico. Por quê? Porque ele forma um conjunto unitário de átomos, quer dizer, um conjunto de átomos de hidrogênio representa o elemento químico hidrogênio, tá bom? Um átomo de hidrogênio representa o elemento químico hidrogênio. Quer dizer, um átomo de carbono representa o elemento químico de carbono. Por quê? Ele forma um conjunto unitário de átomos. Então, só relembrando, né? Porque vocês vão ver quando eu tiver moléculas, não. Moléculas representa um conjunto de átomos ligados entre si. Mas o elemento químico não, ele é unitário, tá bom? Ele representa o elemento químico. Porém, eu tiver muitos átomos do mesmo elemento químico, não tem problema. Assim sendo, os símbolos químicos, ou dos elementos químicos que adotamos atualmente, foram organizados pelo químico sueco Jacob Berzelius, que viveu entre 1779 e 1848, e adotou o latim como idioma principal. Por isso, vocês vão ver que muitos dos elementos químicos têm um nome em latim, e às vezes o símbolo como se não fosse diretamente do português, tá legal? Então, o número atômico surgiu, né, em 1914, lá por Moseley, e os símbolos que adotamos atualmente foi criados por Berzelius, né? Logo assim, o que sabemos? Nós sabemos que os símbolos dos elementos químicos são representações abreviadas que são usadas para identificar cada elemento químico na tabela periódica. Esses símbolos geralmente consistem em uma ou duas letras que são derivados do nome do elemento em latim, que também pode ser do grego, agora, alguns casos, do nome inglês, tá? Porque naquela época os cientistas eram dessas nacionalidades. Atualmente, o que sabemos? É que a organização que comanda toda a nomenclatura química, ou seja, o nome dos elementos químicos, o nome dos compostos químicos em geral, é a IUPAC, que em inglês significa
União Internacional de Química Pura e Aplicada, né? Então, do inglês, é como se fosse, olha aí, International Union Pure, olha lá, Applied Chemistry. Então, olha aí, IUPAC, que representa União Internacional de Química Pura e Aplicada. Quer dizer, os símbolos dos elementos químicos, o nome dos compostos, seja no Brasil, na Inglaterra, Estados Unidos, Japão, isto é internacionalmente, tá legal? Hoje em dia, esses símbolos internacionais dos elementos químicos são dados dessa forma, sendo que as letras são sempre de forma. Quando tiver dois elementos químicos, a primeira será maiúscula, a segunda minúscula, e assim por diante, né? Olha só. A primeira letra é maiúscula. Agora, a segunda e terceira são minúsculas. Então, não podemos trabalhar duas letras no símbolo dos elementos químicos, todas maiúsculas, tá legal? Para isso, os símbolos que representam os elementos químicos são baseados em diversos fatores. Entre os fatores, temos o padrão internacional, que facilita a identificação do termo em qualquer lugar do mundo. Então, exatamente aquilo que eu falei. É um padrão internacional quando você usa a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, não posso ter um símbolo no Brasil, outro símbolo nos Estados Unidos, outro símbolo em Portugal. Então, tem que ser padronizado. E o nome é escolhido de acordo com seu significado em latim. Mas eles também podem fazer referências ao nome dos descobridores ou na região que foi descoberto, ou seja, ou nos locais que foi descoberta, nas nações, né? Seja na Inglaterra, seja... Enfim, no geral, faz referências também aos locais da descoberta, né? Para facilitar o seu raciocínio, nada melhor do que a gente agora dar alguns exemplos. Olha aí, nós temos um elemento químico, gente, que o nome dele é califórnio. Olha, e aí, a sigla, como seria então o nome, o símbolo que representa? Geralmente, duas letras. A primeira maiúscula, o C, e a segunda minúscula, o F. Por quê? Porque o CF, o califórnio, do elemento químico califórnio, está homenageando a Universidade da Califórnia, local onde ele foi sintetizado, quer dizer, onde foi obtido esse elemento químico, onde foi, descoberto, propriamente dito, e oficializado o seu nome. Temos mais ainda, olha, magnésio. O magnésio é um elemento químico muito popular. Como assim? Olha aí. O símbolo do elemento químico magnésio é Mg. Lembrando, sempre a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula. Isso faz referência à região de Tessália, que é chamado em grego de Magnésia, né? Então, olha aí, uma região que era Tessália, mas significa em grego magnésia. Daí, o elemento químico descoberto adotaram o nome de magnésio, cujo símbolo é Mg. M maiúsculo e G minúsculo. Temos mais símbolos ainda para caracterizar suas origens? Temos sim. O lítio. Então, o lítio, né? Verificando o lítio, olha aí, a sigla ou símbolo do elemento químico, Li, sempre o L maiúsculo, o I minúsculo, porque vem do grego litos. O que significa leto? Significa pedra. E aí,
Sendo assim, olha aqui, meu aluno. Deu para entender? Tranquilo? Você já imaginou se o magnésio tivesse um símbolo com as duas letras maiúsculas? Mg maiúscula? Ah, então o que seria Mg maiúscula? A sigla do estado de Minas Gerais. Não é? Por isso não pode. M maiúsculo, G minúsculo. Chumbo. Chumbo vem de plumbo. P maiúsculo, B minúsculo. Porque se fosse P maiúsculo e B maiúsculo, seria Paraíba. Então, só para lembrar a vocês que sempre que você vai trabalhar, fazer uma atividade de química e precisando nomear ou escrever o símbolo dos elementos químicos, não esqueça, existem duas letras no símbolo. A primeira, obrigatoriamente, é maiúscula, a segunda é minúscula. Agora, quando o elemento químico tem o símbolo somente uma letra, obrigatoriamente será sempre maiúscula. Valeu aí? Valeu a observação? Então vamos em frente. Volta aqui para a telinha. E aí, olha aí. Isso que eu queria falar. Potássio vem de cálio. Então, olha aqui o símbolo do potássio. Tá certo? Olha, potássio. Fósforo vem de fósforos. Apenas uma letra no seu elemento químico, no símbolo maiúsculo. Enxofre vem de sulfo, por isso que o símbolo é S. Carbono, olha aí, maiúsculo. Agora, manganês, se envolve duas letras, você vai utilizar a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula. Nitrogênio, o símbolo, só o elemento químico, ou só uma letra, portanto, maiúscula. Continuando. Alumínio, então, alumínio, AL. AL quer dizer a primeira letra maiúscula, a segunda minúscula. Bromo, BR, né? Já pensou se fosse B maiúsculo, R maiúsculo? Era falar sobre o Brasil, não é isso? Tá ótimo. Cálcio, Ca. C maiúsculo, A minúsculo. Eu estou falando muito porque é muito comum, quando os alunos vão escrever, eles não levam em consideração a segunda letra minúscula. Cloro, cloro, Cl. Professor, por que o mercúrio é Hg? Porque mercúrio vem de hidrágeno, um H, tá bom? Hidrágeno. E devido à origem dele, o nome ser hidrágeno, criou-se então o símbolo Hg, mas o nome dele é mercúrio, tá bom? Hg. E oxigênio, O, tá bom? O O maiúsculo. Tem outros elementos químicos que começam com O? Tem. Ósmio, que é OS. O maiúsculo e S minúsculo. Carbono, carbono é C, mas tem outros elementos? Tem óleo cloro, óleo Ca. Tudo são elementos químicos que começam com a letra C, tá bom? Só para refletir aqui a sua curiosidade. E quando for na escrita, você não errar. Valeu assim, meu caro aluno? Ótimo. Lembrando, né, conforme falamos, que no caso de dois ou mais elementos químicos terem o nome indicado pela mesma letra, então acrescenta-se uma segunda letra, desde que ela seja minúscula. Por isso eu já fiz referência nas explicações do slide anterior. Isso aí que é para fazer a distinção. E alguns exemplos. Aí. Cálcio vem de cálcio. Por isso, o símbolo Ca mais C maiúsculo, A minúsculo. Césio. Césio começa com C. Carbono também começa com C. Cálcio começa com C. Mas cloro começa com C. Mas o césio, que vem de Césius, olha aí, CS.
CS significa dizer Césio, mas a primeira letra do símbolo é maiúscula e a segunda é minúscula. Continuando assim, o símbolo representa o quê? O símbolo representa um átomo do elemento químico, tá bom? Então, quando a gente quer falar um átomo de hidrogênio, então nós expressamos um H e não H1, ok? Então, um H ou apenas H. Eu quero representar 2 átomos de hidrogênio, então escrevo 2H, sem problema nenhum, tá certo? Agora, quando eu tenho 2H, é diferente de H2. 2H são 2 átomos independentes do hidrogênio. Quando eu escrevo H2, é sinal de que ele já está ligado um ao outro e aqui está constituindo uma molécula. Beleza? 2H, eu tenho um H mais outro H. Ok. Não estão ligados entre si, eles estão independentes. Quando eu uso H2, significa dizer que tem 2 átomos de hidrogênio ligados entre si, mas aqui formando o que nós chamamos de molécula. Tudo bem? Para você não gerar dúvida. H2 representa moléculas, porque os átomos já ligaram entre eles. Mas 2H é que são 2 hidrogênios, ok? Se eu colocar 3, pode ter milhões, só que esse número eu coloco antes do símbolo. Olha aí. Aí é o que eu falei. Eles estão separados entre si. Existem 2 átomos de hidrogênio separados. Mas quando eu tenho H2, eles estão ligados entre si, portanto, constituem uma molécula. Porque molécula representa a união de 2 ou mais átomos ligados entre si, representando as substâncias químicas. No caso aí, é o hidrogênio no estado gasoso. Tudo bem? E assim, fórmulas das substâncias. Mas, Almeida, o que significa fórmula? Bom, fórmulas, só para falando para você, meu galo, tudo que nós colocamos, fórmulas. O próprio símbolo do elemento químico é uma fórmula, tá bom? Mas acontece que nós podemos ter fórmulas de 2 ou mais elementos químicos unidos entre si, formando moléculas, representando as substâncias, né? Você lembra, por exemplo, a substância, a fórmula que representa a água? H2O, quer dizer, 2 átomos de hidrogênios ligados a um oxigênio, formando um composto. Então, ali eu tenho a fórmula molecular da água, que é a fórmula que está representando a molécula da água. Tudo bem? Então, já que eu vou falar de fórmulas em geral, voltamos agora para você entender bem melhor. Todas as substâncias são formadas por átomos ou são representados por átomos, né? Agora, as substâncias que são simples são átomos de apenas um elemento químico. Sempre que você vê uma fórmula onde existe apenas um elemento químico, ali está representando uma substância simples. Porém, substâncias compostas, aí sim, são o quê? São formadas a sua fórmula por átomos de 2 ou mais elementos químicos, não é isso? E o que as moléculas são? As moléculas são as menores unidades que apresentam a composição característica de uma substância. E elas são formadas pela união de 2 ou mais átomos. Então, eu falei isso quando estava falando de moléculas, né? Nós estamos estudando aqui as fórmulas das substâncias, e quando eu tenho uma molécula, é um conjunto de 2 ou mais átomos que representam um tipo de matéria. O que é substância? São os tipos de matéria que existem na natureza. E
as moléculas são representadas graficamente por fórmulas, tá bom? Quando aquela molécula apresenta átomo de um só elemento químico, eu digo que eu tenho uma substância simples. Mas quando eu tenho uma fórmula que apresenta mais de um elemento químico, eu tenho as substâncias compostas. Tudo bem? Ótimo. Existem substâncias que não são formadas por moléculas. São as substâncias iônicas e as substâncias metálicas. Existem também. Aí nós vamos ter os compostos iônicos e as substâncias representadas pelo símbolo do elemento químico quando ele é, no caso, metal. Tá certo? Aí, fórmula, né? Eu já falei várias maneiras de que são fórmula. Fórmula é uma representação gráfica que indica a composição e a quantidade relativa de átomos de cada elemento em uma substância. Tá legal? Olha aí. Se eu tenho C2H6, quer dizer, 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio. Isto representa uma molécula que, por sua vez, está representando um tipo de matéria que é o gás etano. Tá legal? É um gás hidrocarboneto, derivado do petróleo. Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Vão se preparando, porque futuramente vocês vão aprender sobre isso. Mas aqui eu queria falar da molécula do gás etano. Então, envolve 8 átomos no total. 2 carbono, 6 hidrogênios ligados entre si. E a água que eu já comentei, né? Agora sim, eu tenho 3 átomos que constituem a molécula da água. São 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. E isso é exatamente formado pela combinação entre 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Sempre o hidrogênio primeiro, depois o oxigênio. No caso do etano, carbono seguido de hidrogênio. Tudo bem? Nós estamos falando de fórmulas, nós estamos falando de substâncias e estamos falando de moléculas. Aí, mais exemplos. Agora, chamando bem a atenção sobre substâncias simples, nesse caso, para você entender. Olha aí, eu tenho 2 átomos de hidrogênio ligados entre si. Portanto, eu tenho a molécula de quê? Que representa a substância hidrogênio, o gás hidrogênio. 2 átomos de oxigênio, ok, estão unidos, portanto, o símbolo, ou seja, a fórmula O2, representando o gás oxigênio. N2, 2 átomos de nitrogênio ligados entre si, representando o nitrogênio. E como eu tenho 3 átomos de oxigênio, e aí eu tenho o quê? O ozônio. Então, fórmula H2 representa o gás hidrogênio. Fórmula O2, oxigênio. N2, a fórmula do gás nitrogênio. O3, a fórmula do gás ozônio. E outra coisa, preste atenção. No hidrogênio só existe hidrogênio, no oxigênio só existe átomo de oxigênio, no ozônio oxigênio e no gás nitrogênio. Por isso que elas são chamadas de substâncias simples, que são exatamente aquelas cuja fórmula ou cuja molécula apresenta somente átomos de um elemento químico, tá bom? E as substâncias compostas? Não, substâncias compostas, qual a diferença? É que no composto em si, ou na molécula, nós temos átomos de elemento químico diferente. Está vendo aqui? Ó? HCl, o ácido clorídrico. Amônia, 4 átomos, 3 de hidrogênio, 1 de nitrogênio. A água é uma substância composta, porque tem hidrogênio e oxigênio. E o gás carbono? CO2, quer dizer, 1 carbono e 2 oxigênio. A partir do momento que as fórmulas apresentam elementos químicos diferentes, aí nós temos o que chamamos de substâncias compostas. Continuando,
a fórmula molecular representa uma molécula de cada substância. E eu falei para vocês, moléculas, conjuntos de átomos unidos entre si que formam e representam as substâncias. Então, uma molécula de água, olha aí, eu escrevo dessa forma, olha, uma molécula de água, cada molécula H2O. Então, representa H2O. Se eu tenho 3 moléculas de água, então, coloco 3 H2O. Mas detalhando melhor, quando você coloca, tipo, a quantidade de moléculas de água, chamamos isso de coeficiente. E o número que vem abaixo, à direita de cada elemento químico no composto, nós chamamos de índice atômico. 2 átomos de hidrogênio ligados entre si com um átomo de oxigênio. O 1 não precisa expressar, tá legal? Quando eu tenho 1, não preciso expressar, não precisa botar H2O1, porque eu já sei que existe 3 átomos de elemento químico constituindo uma molécula da água. Então, só lembrando, o número que antecede o composto é coeficiente. E o número que está abaixo à direita dos elementos químicos do composto, chamamos de índice. Prosseguindo, o índice indica a quantidade de átomos de cada elemento químico em uma molécula de água. E o que é uma equação química? Equação química. O que representa? Vocês estão lembrados das equações matemáticas? Equações de primeiro grau, equações de segundo grau? Então, só para você ver. Enquanto as equações na matemática representavam, ok? Enquanto na matemática as equações representavam, tá bom? Algo de igualdade para você tirar o valor das variáveis, das incógnitas, x, etc. Aqui na química, a equação são expressões gráficas, mas representando as reações químicas. Porque numa reação química envolve reagentes e envolve produtos, beleza? O que eu gostaria era que você realmente entendesse o que acabamos de explicar. O que é o elemento químico, o que são fórmulas, o que são exato moléculas. Quando a substância ela é simples, quando a substância é composta, isso é natural para que você possa fundamentar bem esses conceitos. Agora, dando seguimento na equação química, voltamos aqui. Uma equação química, conforme eu falei, é uma representação simbólica de uma reação química, que descreve as transformações, quer dizer, os reagentes se transformando em produtos. E nessa representação, as substâncias reagentes, que são aquelas iniciais, são escritos à esquerda de uma seta. E os produtos, as substâncias formadas, são escritos à direita de uma seta, porque a seta, ela indica transformação. Reagente, as substâncias que se unem, ou que se modificam, ou que se transformam, os elementos químicos em produtos. Logo, os produtos são substâncias diferentes do reagente, mas os elementos químicos são o mesmo. O que muda são as fórmulas, o que muda são as estruturas das moléculas, a estrutura dos compostos, né? No caso de mais uma substância, como o reagente ou o produto, suas fórmulas são separadas pelo sinal mais, que vem de uma soma, né? Ao se apresentar uma equação química, nós devemos especificar o estado de agregação, quer dizer, o estado físico de cada substância envolvida, né? Se aquela substância está no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso, ou se está envolvido na água, dissolvido na água, que nós chamamos de aquoso. Tá legal? Fique atento, pois alguns símbolos são utilizados nas equações para indicar determinadas ações que ocorrem quando a reação química
está acontecendo. Beleza? Quando ocorrer uma reação química dos elementos, então nós vamos ter mais. Então, uma substância com outra, nós colocamos mais, tá bom? O sentido que ocorre a reação química indica o que será produzido. Então, a seta, ela indica transformação, indica que os reagentes estão se transformando em produto. Quando existir a presença de uma substância externa, catalisador, para acelerar a reação química, sem participar da reação, só acelerando, então nós utilizamos o que? Um delta, né? Um triângulo. Ou assim mesmo, quando tivermos que aquecer para que aquela reação aconteça. Então, são expressões gráficas que precisamos conhecer quando escrevemos uma reação química. Quando tem formação de um sólido, então escrevemos ao lado do composto uma seta voltada para baixo, quer dizer, está decantando, está se precipitando. Quando a reação é reversível, quer dizer, reagente forma produto, produto forma reagente, nós colocamos uma seta nos dois sentidos. Se há a presença da luz, eu utilizo uma lambda que está dizendo que existe luz, por exemplo, na fotossíntese, né? Nós utilizamos essa expressão. Se o elemento, nós temos a reação, a substância está no estado gasoso, então nós utilizamos G minúsculo entre parênteses. Se tiver no estado sólido, S minúsculo entre parênteses. E se tiver no estado de vapor, V também entre parênteses. Líquido, nós utilizamos L minúsculo. Agora, se aquela substância estiver formando uma mistura homogênea, estiver dissolvido na água, nós não falamos líquido, nós falamos aquoso, porque está na presença da água. Como exemplos, olha aqui. Eu tenho uma equação onde o carbono no estado sólido está reagindo com o oxigênio no estado gasoso, formando o CO2 no estado gasoso. Expressando em palavras, quer dizer, uma molécula de carbono reage com uma molécula de oxigênio para formar uma molécula de gás carbônico, CO2. Ambos no estado gasoso. Quer dizer, ambos quem? O oxigênio e o CO2 apenas. Tá bom? Reage com o oxigênio para formar. Então, nós temos aqui a formação do produto, CO2 e o O2 gasoso. O carbono está, ok? Na fase sólida, tá? Os níveis de estudo da química podem ser macroscópicos, microscópico ou simbólico. Macroscópico quer dizer a olho nu, quando eu não preciso de instrumentos de precisão, digamos, microscópico, luneta e assim. Mas se é microscópico, para observar aquelas substâncias, eu tenho que usar o microscópio. Simbólico, quando a gente utiliza apenas símbolos. Vamos lá, olha. Então, eu tenho aqui macroscópico. Então, eu tenho um copo com o líquido incolor, a água. Então, eu estou vendo a água, porém a água ela não tem cor. Agora, microscopicamente, eu identifico as moléculas de água que são formadas por quem? Um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Simbólico. Ah, não. Aí eu tenho apenas a molécula representada por símbolos, pela fórmula, não é? H2O, 2 hidrogênios e um oxigênio ligado entre si, formando o símbolo da molécula da água. Logo, para que a gente possa vivenciar. Vamos aqui no Aprender Fazendo, para você entender melhor? A hemoglobina é uma substância presente no sangue, responsável pelo transporte de oxigênio às diversas partes do corpo humano. E também é responsável pela coloração vermelha do sangue. Ela pode ser representada, olha aí, a forma molecular. Já pensou? Carbono 2.952, hidrogênio 4.664, oxigênio 812, 8 enxofre e 4 ferro. Numa fórmula só. O nome de cada elemento químico que compõe a molécula de hemoglobina, respectivamente. Eu já falei para vocês, hein? Só falta você agora dizer, afinal de contas,
Quais são os elementos químicos que constituem a fórmula molecular da hemoglobina? Tá vendo? Olha aí. Então, só para você lembrar aqui, ó. Carbono, C não é cálcio, então carbono, H, hidrogênio, oxigênio, O, S, enxofre e ferro. Por isso que você tem aí, ó, tá certo? Exatamente a letra E garantido na resposta, né? Em uma molécula de hemoglobina temos os elementos químicos, olha aí, carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre e ferro. Tá vendo? É uma fórmula que envolve 5 átomos de elementos químicos diferentes. Quer dizer, dos elementos químicos, mas de cada elemento químico, olha quantos átomos estão presentes, beleza? E agora, mais um aprender fazendo, para você garantir realmente o que aprendeu sobre fórmulas, elementos químicos, símbolos, substâncias simples, substâncias compostas e a maneira de expressar as equações químicas, tá? Vamos lá, então? Olha o enunciado. Aqui, vamos ver se você acertou, né? O ácido sulfúrico é uma substância produzida e comercializada em maior quantidade pela indústria química mundial. Essa substância é formada por moléculas nas quais há 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre, olha só, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre, 4 átomos de oxigênio. Aí, de acordo com a descrição, com aquilo que você aprendeu, assinale a alternativa que apresenta a fórmula molecular correta para o ácido sulfúrico. Será que é 2H1S4O? Letra B, 2HS4O. C, HSO, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Letra D, será que é H2SO4? Ou letra E, 2HSO4. Olha lá, enunciado, hein? Você viu que quando tem um composto, o número de átomos do elemento químico está à direita de cada elemento. Então, se você tem HSO, digamos, HX, Y, Z. Então, os números estariam exatamente abaixo e à direita do símbolo de cada elemento químico. E parece, com isso, olha só, a letra D é a resposta correta quando trabalhamos com a fórmula do ácido sulfúrico. E, melhor comentando ainda, olha, o ácido sulfúrico ele é representado, ou seja, é composto por 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio, resultando na fórmula H2SO4. E aí, que tal, meu amigo? Essa aula aqui eu acho que você não demorou muita coisa, não teve dificuldade, né? Porque nós falamos do símbolo dos elementos químicos, né? Que pode ser por uma letra só ou por 2. Quando for com 2, a primeira é maiúscula, a segunda é minúscula. Né? Nós falamos das fórmulas das moléculas, falamos das substâncias simples, que é quando na fórmula existe apenas átomos de um mesmo elemento químico. E as substâncias compostas, quando eu tenho átomos de elemento químico diferente. Beleza assim? E aí você viu numa expressão, quando você indica um número antes do composto, chamo de coeficiente. E quando eu boto abaixo e à direita do elemento químico no composto, eu chamo de índice atômico. Valeu aí? Agora sim, convido você a ficar um pouco ainda mais atento, porque eu vou fazer uma revisão de tudo que vocês aprenderam nessa aula número 2, ok? Aguarde aí que eu estou voltando já já.